sonho de repetição. O texto em que Freud propõe um mais além do princípio do prazer precisou de muitos anos para ser entendido e valorizado. Contém uma ideia que contraria nosso senso comum, dizendo respeito a uma posição masoquista que implica ter satisfação na dor. Freud ampliou o conceito de masoquismo, tirando do âmbito exclusivo das perversões, e propondo um masoquismo originário, quando o bebê não se sustenta sozinho, sendo objeto de cuidados e suposições da mãe, que investe o bebê com suas representações. Freud denomina essa posição primária de masoquismo erógeno, pela razão de tratar-se de uma posição objetal que, ao mesmo tempo, marca erogenamente o corpo do bebê. Essa marca será suporte de repetições tardias. O caminho pelo qual Freud chegou à proposição acima mencionada é muito interessante. Deu-se a partir de uma convergência de situações que criavam impasses na condução de sua clínica, com rupturas sociais do pós-guerra. O autor traz, no texto de 1920, algumas situações para fundamentar sua tese que propõe uma releitura do trauma. A primeira delas concerne aos sonhos de repetição. Sua pergunta incide sobre a peculiaridade desses sonhos, que parecem não trazer nenhuma elaboração, surgindo como uma repetição muito realista de situações traumáticas vividas, como um retorno da situação, sem modificações. Duas indagações se impõem. Primeiro, que caminho tomaria a elaboração onírica nesse caso? Segundo, se o sonho não se deforma para camuflar o desejo, a serviço de que ele estaria se produzindo? Afinal de contas, o que estaria em causa na repetição compulsiva de situações desprazerosas e até mesmo traumáticas? Elucidar todas essas indagações não é simples, na medida em que muito já se produziu a esse respeito, e demandaria desenvolvimentos que ultrapassam o objetivo deste trabalho. Dentro da produção em psicanálise, dois extremos acabam se encontrando. Abertura freudiana, que descreve a clínica da compulsão à repetição, e a proposta lacaniana sobre os gozos. Não são temas simples, mas tentaremos algumas aproximações que podem abrir ao leitor vias de elaboração. Tomemos o sonho de repetição do trauma como o ponto onde essas propostas podem se encontrar e de onde podem partir, com desdobramentos próprios. Para os seres falantes que somos, o traumático não obedece a padrões pré-estabelecidos. Situações de violência nem sempre são traumáticas, mas o fato banal de não encontrar um olhar, num momento específico, pode ser traumático para alguém. Por outro lado, os traumas sociais nem sempre produzem rupturas subjetivas, mesmo que possam causar profundos efeitos na vida de cada um. Por essa razão, por escapar ao senso corriqueiro, é importante apresentar o que a psicanálise entende por trauma. Entendem-se assim os momentos de ruptura dos referentes que orientam o que Freud denominou realidade psíquica, impedindo que os mesmos tenham condições de substituição. São esses referentes que estão em causa nas formações do inconsciente, na construção dos sintomas, ou seja, nos elementos de defesa psíquica. As rupturas dessa ordem não vêm somente do que pode ser entendido como realidade material, segundo a expressão freudiana. Elas podem se apresentar em passagens da vida em que são testados os recursos psíquicos de que cada sujeito dispõe para refazer seus referentes, substituindo-os. Essas passagens são corriqueiras e acontecem com todos. Adolescência, maternidade, paternidade, etc. Mas, apesar de corriqueiras, para alguns esses são momentos de ruptura sem substituição. Feito esse preâmbulo, numa maneira de apresentar sinteticamente a questão, pode-se observar que momentos de ruptura radical costumam provocar alterações no sono. De início, as mesmas surgem como uma dificuldade para dormir, ou mesmo insônia. Logo depois, estendendo-se por largo período, podem surgir sonhos de repetição. A lição que tiramos desses episódios é que a elaboração onírica resulta de uma mediação necessária para suportar o real, inscrevendo um traço separador entre a percepção e o lugar do sujeito. Sonhar é a possibilidade de inserir um diferencial entre um lugar de sujeito e a posição de objeto no mundo e nas relações. Por essa razão, os sonhos sempre nos provocam a impressão de enigmas, na medida em que transformam o que foi vivido.
Os sonhos de repetição do trauma, mesmo que pareçam não conter elaboração, cumprem a função de reconstituir a capacidade elaborativa. Sua insistência inscreve um diferencial no acontecimento, sendo a precondição de um esquecimento necessário. Por meio do recalcamento, o sujeito constrói uma outra cena, motor da elaboração do mundo tal qual o conhecemos. Dessa maneira, a repetição é sempre diferencial, ou seja, é uma maneira de produção e inscrição de uma falta, como já foi abordado anteriormente. No entanto, cabe acrescentar que as repetições apoiam-se nas diferentes estruturas psíquicas, bem como em diferentes situações. Logo, seus efeitos são singulares. Sonhos clássicos no ensino da psicanálise. No seu ensino, grande parte dos psicanalistas se vale praticamente dos mesmos sonhos e dos mesmos casos clínicos, todos de Freud. Apesar de passados mais de 100 anos de prática e da formação de algumas gerações de psicanalistas. Essa constatação é bastante curiosa. Será que nada mais de interessante aconteceu depois disso? Muito da responsabilidade pela manutenção dessa prática de ensino cabe a Lacan. Foi ele quem reescreveu a clínica freudiana, e essa reescritura implicou passar pelo desejo de Freud. Lacan propunha o desejo do analista enquanto parte do campo investigado. A indagação pelo desejo do fundador da psicanálise promove a reinscrição, a cada ato de transmissão, do próprio campo da psicanálise. Na verdade, Freud já adianta isso ao trabalhar com seus próprios sonhos. Esse movimento inicial se inicia a constatação de que é necessário passar por um processo de análise para se formar analista. As construções dos conceitos da psicanálise foram se fazendo à medida que Freud nos transmitia seu próprio percurso de análise. Os sonhos que servem de exemplo são basicamente seus também. Os casos que estudamos e ensinamos tratam de impasses nas análises que ele conduzia. Ou seja, são elementos que ensinam na medida em que trabalham com uma falta, e que nos permitem pensar a partir dos impasses que a clínica coloca. Na psicanálise, um modelo sem falta não serve ao ensino. Assim, os sonhos com os quais exemplificarei este livro são de Freud, tanto quanto de análises que ele nos legou. A seguir, destacarei alguns poucos para exemplificar as formas de análise de sonhos que ainda estudamos, e que são textos sempre abertos a novas interpretações. Como Freud foi o fundador, não encontrou um psicanalista antes dele que se propusesse a formar outros. Sua análise deu-se de forma peculiar. Temos testemunho dela na correspondência que trocou, durante alguns anos, com seu amigo William Fliess. Este serviu a Freud como um lugar ao qual endereçar suas interrogações e construções, um lugar que fez às vezes de uma transferência necessária à sua análise, mesmo que Fliess não fosse psicanalista. Essa correspondência incluiu desde relatos e análises de sonhos, inquietações pessoais, até descobertas e elaborações da psicanálise. E, o que é curioso, Freud não distinguia esses registros, passando de um a outro sem diferenciá-los. Ou seja, ele tomava suas produções não como algo pessoal, mas como formações do inconsciente, logo, um material dedicado à construção da psicanálise. Numa carta de 12 de junho de 1900, Freud pergunta a Fliess se no futuro não se colocaria uma placa na casa de Bellevue, na qual costumava passar temporadas com sua família, onde estaria escrito: aqui, no dia 24 de julho de 1895, revelou-se ao Dr. Sigmund Freud o enigma dos sonhos. A referência implícita dizia respeito a um sonho que havia tido nessa data e ao qual dedicara minuciosa análise no livro A Interpretação dos Sonhos. O estímulo do sonho provinha do dia anterior, de uma visita que lhe fizera seu amigo Otto, trazendo-lhe notícias de uma antiga paciente sua. Freud deu-lhe o nome de Irma. Desse encontro ficou a Freud uma impressão desagradável, de que Otto censurava pelo tratamento de Irma não ter tido completo êxito. Essa impressão estava ligada a autocensuras de Freud. O tratamento de Irma foi complicado por ela ser alguém próximo à família de Freud, uma situação nada favorável ao desenrolar do trabalho analítico. Independentemente de todas as considerações sobre outras referências que contenha, o tema da censura, que não se restringe exclusivamente ao amigo Otto,
Perpassa vários momentos desse sonho, inscrevendo-se em diferentes registros. Podemos, dessa forma, considerá-lo como propulsor da elaboração onírica. É um sonho denso, de angústia, mas que não provoca o despertar. Segue a narrativa de Freud. Num grande salão, muitos convidados que estávamos recebendo. Entre eles Irma, de quem me aproximo para responder, sem perda de tempo, a sua carta e censurá-la por não ter ainda aceitado a solução. Digo-lhe: se você ainda sente dores é exclusivamente por sua culpa. Ela responde: se soubesse as dores que tenho agora na garganta, no ventre e no estômago. Sinto uma opressão. Assustado, contemplo atentamente. Está pálida e inchada. Penso que talvez tenha me passado inadvertido algo orgânico. Conduzo a uma janela e me disponho a examinar sua garganta. A princípio resiste um pouco, como fazem nesses casos mulheres que têm dentadura postiça. Penso que não a necessita. Por fim, abri bem a boca e vejo, à direita, uma grande mancha branca, em outras partes, singulares crostas cinzas esbranquiçadas, cujas formas lembram os cornetos do nariz. Apressado, chamo o Dr. M, que repete e confirma o exame. O Dr. M apresenta um aspecto muito diferente do de costume. Está pálido, claudica e tem a barba escanhoada. Meu amigo Otto se encontra agora a seu lado e meu amigo Leopoldo ausculta Irma por cima do corpete e diz: tem uma área surda abaixo, à esquerda, e uma parte da pele, infiltrada, no ombro esquerdo. Coisa que eu sinto, como ele, apesar do vestido. M diz: não há dúvida, é uma infecção. Mas não tem com o que se preocupar. Virá uma disenteria e se eliminará a toxina. Sabemos também imediatamente de que procede a infecção. Nosso amigo Otto aplicou a Irma, quando esta se sentiu mal, uma injeção com um preparado à base de propilos, ácido propiônico, trimetilamina, cuja fórmula vejo impressa em grandes caracteres. Não se dão injeções desse gênero tão rápido. Provavelmente a seringa estaria suja. Esse sonho foi extensamente analisado por Freud em diferentes lugares de seu livro, tendo sido retomado detidamente por Lacan em aulas de seu seminário de 1954-55. Desenvolver qualquer dessas interpretações extrapolaria a proposta deste trabalho. Tomemos delas apenas os pontos principais. Como já assinalado, o tema que enlaça as associações de Freud é a censura, que ele supõe encontrar no dizer do amigo Otto, tendo ficado como resto diurno provocador do sonho. Como polo central surge a paciente Irma, que encerrou o tratamento sem ter eliminado todos os seus sintomas. Como no sonho, ela não aceita bem a interpretação que Freud propõe sobre esses sintomas, assim como a finalização do tratamento, com melhoras no estado, mas não completamente, não satisfaz a Freud. Aquilo que ficou sem resolução retorna, como elaboração onírica, no significante solução, que, como veremos adiante, é sobredeterminado. Também a personagem Irma vão estar associadas a uma amiga de Irma, que Freud pensou que poderia ser sua paciente que aceitaria melhor suas intervenções, b. a mulher de Freud, que resistiria a ser tratada por ele, c. a filha de Freud, que estivera muito doente, d. uma antiga paciente, com o mesmo nome da filha, Matilde, e que morrera por excesso de uma medicação que ele lhe prescrevera, o que lhe provocou o pensamento de uma Matilde por outra. Como uma espécie de pagamento por seu fracasso profissional. De Otto e Leopoldo, que aparecem no sonho, Freud ressalta seus contrastes. Na vida desperta os dois eram irmãos e exerciam a mesma especialidade médica, surgindo, então, como competidores. Freud confiava mais em Leopoldo. Quanto ao Dr. M, sua figura vem associada ao irmão mais velho de Freud, sendo que aos dois se liga uma irritação por haverem recusado uma proposta que Freud lhes fizera recentemente. Freud ressalta ainda uma certa ironia no sonho, por tê-lo feito dizer um disparate de prognóstico. Associa isso a que o médico não estava propenso a aceitar diagnósticos de histeria, tendendo a um discurso médico mais fechado. Freud sugere que o sonho se vinga dele e de Irma pela mesma razão.
não aceitar as propostas da psicanálise. O último elemento associativo a destacar diz respeito ao amigo Fliess, que está no elemento trimetilamina como um derivativo de substâncias sexuais. Como vimos, Fliess era alguém com quem Freud partilhava suas descobertas, supondo que as mesmas tinham algo em comum com temas que o amigo trabalhava. Uma dessas suposições dizia respeito à sexualidade, em relação à qual Fliess tinha uma teoria muito particular, que incluía modificações na secreção nasal e ciclos diferenciais para homens e mulheres. Assim, Freud liga a construção do sonho à culpa, algo que surge ligado à censura, e o desejo em causa no sonho seria o de desculpabilizar-se. Irma seria responsável por não ter aceitado a solução, seus padecimentos não seriam psíquicos e sim orgânicos, e o responsável pelo mal de que ela se queixava teria sido Otto, pela aplicação inapropriada da injeção. Ou seja, fosse da maneira que fosse, nenhuma culpa caberia a Freud. Lacan retoma esta narrativa considerando o relato do sonho e a análise que ele segue como um texto único. Dessa maneira, não é o indivíduo Freud que aparece como alvo, mas o texto publicado. 3 elementos do sonho vão interessar particularmente a Lacan. Em primeiro lugar, a garganta de Irma, que ele propõe como encontro com o real. Em segundo, o desdobramento dos personagens, como tríades imaginárias. Em terceiro lugar, a fórmula da trimetilamina, que Lacan propõe como a essência do simbólico, em sua face de ausência de significação. Essa proposta de análise de Lacan é elaborada sobre os 3 registros que são suportes do sujeito: real, simbólico e imaginário. De maneira sucinta e aproximada, podemos dizer que o imaginário resulta da representação do corpo, como quando a criança reconhece sua imagem corporal, na descrição de Lacan do estádio do espelho. O simbólico é feito tanto do código que precede o sujeito quanto do significante que se produz, para cada um, na clínica, e o real é um certo encontro do impossível, como um furo do simbólico. A referência aos registros surge muito cedo na obra de Lacan, mas sua abordagem foi sempre se modificando, com o intuito de afinar uma linguagem que transmitisse a clínica de forma mais precisa. Nos últimos desdobramentos, o autor insiste sobre o anodamento borromiano dos 3 registros. O nó borromeu é o encaixe de 3 aros, representantes de real, simbólico e imaginário, de tal maneira que se qualquer um deles se romper todos se soltam. O fundamento dessa proposição é que os acontecimentos na clínica resultam do modo como os registros se enlaçam. Ou seja, é uma forma tanto de desnaturalizar os referentes da psicanálise quanto de centrar a abordagem da clínica como procedendo a operações de corte e enlace. Entre a nomeação dos registros e a abordagem dos nós há toda uma elaboração que muda radicalmente a proposta inicial. A análise lacaniana do sonho de Irma tem particular interesse na apresentação que fazemos aqui. Para Lacan, além de se tratar de um sonho daquele que inaugurou um novo campo, é também, em si, um sonho de fundação, sonho inaugural, no seu dizer. Freud também tem esse sentimento, que aparece na brincadeira verdadeira que faz com Fliess a propósito da placa que seria colocada na casa de Bellevue. A produção onírica contém uma complexidade de elementos e transpõe situações que normalmente provocariam fechamentos. É o caso do encontro com a garganta de Irma, encontro com um certo horror que poderia ter provocado despertar. Nas associações, uma conjugação de sexo e morte, onde o feminino aparece em todas as suas formas. Que essa representação surja na garganta tem toda a importância. Freud escutou a fala das histéricas, na suposição de um segredo do feminino, algo que pudesse conjugar origem e descendência. Um outro elemento que interessa Lacan é o desdobramento do imaginário que acontece a partir do encontro com a garganta. Ou seja, Freud é destituído por uma série de personagens que passam a se ocupar de Irma, substituindo na função. É o momento dos bufões, das falas sem sentido, naquilo que Lacan denominou de missão de sujeitos. Uma decomposição do imaginário, caracterizando uma fala de ninguém. Lacan retoma uma pergunta de Ernest Jones. Por que Freud não desperta no momento do encontro com a garganta? A suposição de Lacan é de que é um sonho de transmissão.
O que permite a Freud continuar sonhando é endereçar o enigma do sonho aos futuros analistas, sendo o sonho um representante da dedicação de uma vida à psicanálise. Como resposta ao encontro com o inominável, o real que é carne, que é resto da garganta, uma fórmula, trimetilamina, que não diz nada, que produz enigma, em si a essência do simbólico, aquilo que leva os falantes a produzirem cultura. Essa foi a aposta de Freud. Sonho e cena primária. Outro sonho que retorna insistentemente no ensino da psicanálise é o de um paciente de Freud, Sergei Pankejeff, um jovem de origem russa que ficou conhecido no meio analítico como Homem dos Lobos. Foi uma análise cheia de impasses e que fez Sergei frequentar outros analistas, depois que Freud encerrou seu trabalho com ele. É um exemplo dos momentos em que Freud tenta resolver suas dificuldades por meio da escrita, e muito importante por ainda estar aberto ao nosso trabalho. Também é preciso ser dito que o caso, em si, era difícil. Sergei vinha de vários anos em sanatórios alemães e, quando Freud aceita tratá-lo, já padecia há mais de 10 anos. O que vai ocupar Freud na escrita do caso são os elementos que estavam em causa nas crises de angústia acontecidas na infância, sendo que o trabalho se apoia basicamente num sonho. É nele que Freud situa o enigma que deu partida à construção da fantasia e, por consequência, da neurose. Sergei sonhara na infância, entre 3 e 5 anos, trazendo-o para uma análise detalhada com Freud. Segue o relato. Sonhei que era noite e estava deitado em minha cama, que tinha o pé voltado para a janela, através da qual se via uma fileira de velhas nogueiras. Sei que quando sonhei era uma noite de inverno. De repente, a janela se abre sozinha e vejo, com grande sobressalto, que nos galhos da grande nogueira que se ergue diante da janela há, empoleirados, alguns lobos brancos. Eram 6 ou 7, totalmente brancos, e mais pareciam raposas ou cães de tocar gado, pois tinham caudas grandes como as raposas e orelhas empinadas como os cães quando pressentem algo. Tomado de terrível medo, sem dúvida de que seria comido pelos lobos, comecei a gritar e acordei. Minha babá acudiu para ver o que me acontecia, e demorei muito a me convencer de que se tratava somente de um sonho, tão clara e vividamente havia visto abrir-se a janela e os lobos pousados na árvore. Por fim me tranquilizei, como me sentindo salvo de um perigo, e voltei a dormir. Freud toma o sonho como a representação do paciente olhando o coito dos pais. Em psicanálise denominamos essa representação de cena primária. Muito do trabalho de análise gira em torno de construções secundárias, que resultam da elaboração dessa cena. É a partir dela que se constrói uma fantasia fundamental, que retorna insistentemente na produção de representantes psíquicos. Muitos sonhos, assim como sintomas, resultam dessa tentativa de elaboração. Há algo, na referência a essa cena, que permanece representável e que insiste como trabalho psíquico ao longo da vida. Pode-se entender a razão se pensarmos que ali se coloca em causa nossa origem. No entanto, a possibilidade de elaborar esse tema é diferente para cada um. Para Sergei, os muitos impasses em sua vida fixaram-se nesse representável, tal qual a fixidez do olhar dos lobos do sonho. O que, no sonho, fez Freud tomá-lo como representante da cena primária. Isso se precipitou das próprias associações do paciente. Primeiro, as mais imediatas, diretamente dedutíveis do sonho, dizendo respeito à fobia infantil. Sergei sofreu crises de angústia na infância, as quais relacionava com o temor de uma estampa com o desenho de um lobo, com a qual sua irmã fazia questão de ameaçá-lo. No trabalho que procede com Freud, o sonho mostra-se como produto da condensação de 2 contos infantis: Chapeuzinho Vermelho e o Lobo e os 7 Cabritinhos. A estes, liga-se o elemento ser comido, essencial no desenrolar das histórias e que surge como motor do medo no sonho. A história dos cabritinhos emprestou o número de lobos da narrativa do sonho. Essa temática do medo da infância trazia também o componente do temor à castração, no qual a figura do pai desempenhou o lugar central. Não é somente do surgimento do temor à castração, nas primeiras associações derivadas do sonho, que Freud se vale para interpretar a cena primária.
Há também uma explicação do próprio paciente, tempos depois, sugerindo que a passagem em que aparece a repentina abertura da janela poderia referir-se a uma representação simbólica dele abrindo os olhos. Outro elemento a que Freud dá importância é a sensação de realidade que o paciente diz ter sentido. Freud sugere que essa sensação está associada a acontecimentos reais, e não somente fantasiados. Fundamentado principalmente nesses elementos, acrescentando-se ainda outros secundários que não exploraremos aqui, o autor propõe que o sonho tratava da tentativa de elaboração do menino de uma cena de coito dos pais. A riqueza desse caso merece um estudo detido que não poderá ser desenvolvido aqui. A interpretação dessa cena demandou anos de análise, desdobrada em inúmeras associações. Acrescentaremos tão somente mais uma questão, por surgir como construção importante no trabalho analítico e que esse caso nos ajuda a pensar. Diz respeito ao que, a partir de Lacan, podemos definir como uma ligação entre real e escritura. Cheguemos a isso passo a passo. Quando Lacan trabalha esse texto, ele propõe o relato do sonho como a cena mesma da fantasia originária. Isso significa encará-lo como um trabalho de escritura, como fundante de uma posição. Podemos reconhecer isso a partir, principalmente, de duas questões. Primeiro, a impressão deixada pelo Homem dos Lobos, a partir do relato em transferência com Freud, é de que se trata de algo acontecido na realidade, não simplesmente fantasiado. Ou seja, algo que traz em seu bojo um real sem encobrimentos. Partindo dessa certeza, Freud propõe uma construção. Teria havido uma tarde, por volta de 17 horas, na infância do paciente, em que este estaria no quarto dos pais, por se encontrar doente com febre, e teria acordado repentinamente visto seus pais numa relação sexual, onde o pai fazia uma penetração anal em sua mãe. Se Freud, tomado, sem muita distância, no trabalho da transferência, propõe essa construção como realidade, já estamos com avanços suficientes para ressituar a questão. O sonho, ali, é um trabalho de escritura e, nesse sentido, é a produção mesma do real, sem a qual não haveria realidade psíquica, no sentido freudiano. O real não tem correspondência na realidade, mas seu ponto de encontro simbólico permite as precondições para representar uma realidade. A partir disso, uma leitura do sujeito torna-se possível. Assim se constitui o rebus no sonho. É essa leitura que o próprio Freud faz da série de elementos que não são simplesmente imagens, tais como os que aparecem na bela interpretação de um sonho bem simples. Serguei diz: sonhei que um homem arrancava as asas de uma espe. A intenção do paciente era dizer vespa, o espe em alemão, mas sua língua materna, o russo, o faz produzir o lapso. Quando Freud diz-lhe a forma correta, ele acrescenta: então espe sou eu? SP? Serguei Pankejeff. Essa é somente uma das passagens onde uma escritura se evidencia, como um rebus, equivalente à escrita hieroglífica, em que temos de passar de um sistema a outro, da imagem ao fônico. Ou seja, a vespa não surge no sonho somente como uma correspondência estrita entre sua imagem e o nome que lhe damos. Ali os registros, simbólico e imaginário, perdem o acoplamento a que estamos acostumados na vida desperta. Assim, espe tem efeito significante, produzido a partir de um jogo de letras que provoca, pela fala, séries de palavras associadas homofonicamente. Um sonho que engana. Temos abordado o sonho como um rebus que precisa de leitura para que um texto se produza. Sua condição literal faz com que a enunciação seja necessária, no sentido de que o jogo fônico permite o surgimento do significante, produzido por essa leitura. Uma tal produção pareceria sempre próxima de algo do real, ou seja, algo que não engana. Será, então, que a elaboração onírica escapa desse universo do engano, que constitui a relação com o outro nos jogos de linguagem? Não parece ser o caso. Freud analisou alguns sonhos especificamente produzidos para enganar. Como pode ser isso possível, visto que a rede de demandas, em que todos estamos presos ao despertar, por querermos ser amados, não está colocada durante o sono?
Pois bem, aqui entra uma especificidade do desejo, que Freud já reconheceu desde 1900 ao tentar entendê-lo no sonho e que fica bem situada na histeria. Vejamos um sonho de uma paciente de Freud. Eu queria oferecer uma ceia, mas o único mantimento que tinha em casa era um pouco de salmão defumado. Quis sair para fazer compras, mas lembrei-me de que era domingo à tarde e todas as lojas estavam fechadas. Quis telefonar para alguns fornecedores, mas o telefone estava com defeito. Assim, tive de renunciar ao desejo de oferecer uma ceia. Não é sem certo desafio que a paciente relata o sonho, na medida em que lhe parece contrariar a explicação que Freud lhe dera, do sonho como realização de desejo. Ela argumenta que nesse acontece-lhe justamente o oposto. Seu desejo não foi realizado. Então Freud procede, junto com ela, ao desdobramento das associações do sonho. Alguns desses elementos. A paciente era casada com um açougueiro, por quem estava muito apaixonada. Tratava-se de um homem mais rude, de fala direta. Ela costumava implicar com ele. Surge, então, um elemento curioso, que parece sem muito sentido com o resto do relato. Ela lhe pedira que não lhe desse nenhum caviar. O que significaria isto, visto que a paciente diz que há muito deseja comer sanduíche de caviar todas as manhãs. Mais ainda, se pedisse, o marido certamente a satisfaria. Mas não. Ela não quer que ele lhe dê para poder continuar implicando com ele. A Freud esses comentários pareceram despropositados. Mas ela continua com as associações, trazendo a visita que fizera, no dia anterior, a uma amiga de quem sentia ciúme por pensar que ela agradava seu marido. Mas por sorte era magra, e ele preferia formas rechonchudas. Essa amiga fica também associada a outro elemento do sonho. O salmão é seu prato preferido. Freud dá duas explicações ao sonho. Uma, na sua relação direta, mais ligada ao conteúdo manifesto, que refere que no sonho a paciente realiza o desejo de não ver a amiga engordar com seu jantar, para assim não ter o risco de que ela lhe arrebatasse o marido. Em algumas ocasiões, a amiga lhe havia sugerido que a convidasse para jantar, porque em sua casa se comia bem. A outra explicação é indireta. Freud sugere que a paciente tinha necessidade de manter um desejo insatisfeito e que essa amiga também mantinha essa mesma posição. O desejo insatisfeito surgia na relação da paciente com o caviar. Ela preferia que o marido não a satisfizesse, tanto quanto na relação da amiga com o salmão. Lacan se utiliza desse trabalho de Freud, no seminário em que analisa as formações do inconsciente, para propor uma determinada relação com o desejo que a histeria nos revela. Para ele, o desejo do falante se apoia em outro desejo. Ou seja, não há uma relação direta, natural, entre desejo e objeto. Em função de nossa determinação pela linguagem, perdemos as condições de satisfação da natureza, e o que nos satisfaz nunca é somente da ordem da necessidade. Uma comida, por exemplo, precisa ser preparada de tal ou qual jeito, ligando todos os órgãos dos sentidos ao ato de comer, no qual a estética, o destaque do olhar, logo, do campo do outro, cumpre um papel determinante. As condições dessa desnaturalização fazem com que dependamos do desejo do outro. Lacan destaca essas peculiaridades através das formações da histeria. O desejo insatisfeito é uma de suas características. A histérica tem uma forma particular de queixar-se, reivindicando do outro algo que ela mesma provoca. Ou seja, no fim das contas, os histéricos se queixam da abertura do desejo e do desgarramento infinito da linguagem, demandando de alguém, um pai ou mestre, que ampare ou banque algo desse impossível de representar, resultado desse desgarramento. Essa forma de relação com o desejo apoia-se num traço de identificação com o outro. Se o deslizamento das formações do inconsciente não permite fixar o signo do desejo a um único objeto, o traço identificatório imediatiza, permitindo, de alguma maneira, a circunscrição do desejo em alguns elementos. É colocando em causa no sonho, um elemento que indica o desejo de sua amiga que a paciente de Freud aborda, o enigma do próprio desejo. Trabalho do sonho, trabalho de luto.
Na apresentação da segunda edição do livro sobre a interpretação dos sonhos, encontramos a seguinte frase de Freud: para mim este livro tem, de fato, uma segunda importância subjetiva ao comprovar que era uma parte de minha própria análise, que representava minha reação frente à morte de meu pai. Essa frase contundente introduz-nos num tema crucial no trabalho analítico, dizendo respeito às relações entre luto e produção. Trataremos de apresentar alguns índices que nos permitam uma aproximação com o tema dos sonhos. Quando mencionamos, no item anterior, a relação entre desejo e identificação com o traço, deixamos aberto o caminho que nos permitiu unir esses dois termos. Ou seja, a indagação sobre o que faz com que aquilo que move o desejo não seja um objeto em si, nem um substituto do objeto, mas um traço que indica uma determinada relação com o objeto. No caso do sonho, a relação com o salmão indicando o desejo insatisfeito. Nas relações primárias encontraremos alguns elementos para entender a questão da satisfação. Encontraremos, também, a ponte que nos permitirá tocar rapidamente no trabalho de luto. O trabalho de luto requer elaborações psíquicas bastante complicadas. Precisa transpor a necessidade da presença, para um traço de memória que contenha, de alguma maneira, o suporte da antiga relação. Pensemos, por exemplo, na função do objeto transicional, o cobertorzinho, o paninho, etc., para a criança pequena. Esse objeto é, ao mesmo tempo, presença e ausência. Mantém a memória não somente na sua constância visual, mas também nos restos de secreção do corpo, cheiros que a criança não deixa lavar. No entanto, é uma presença que contém a ausência da mãe. É na medida em que a criança pode manipular e representar essa presença-ausência que ela pode manter uma constância de si. Se não conseguir lidar com a presença-ausência, ela também desaparecerá quando a mãe se ausentar. Isso porque é pelo olhar do outro que adquirimos a representação de nosso corpo, logo, também o sentimento de constância que temos dele. No entanto, isso somente se mantém quando no lugar da falta podem ser construídos jogos simbólicos, que são verdadeiramente jogos de elaboração da falta, da separação. Freud imortalizou essa construção na observação de uma brincadeira de seu neto. Ele parecia não se importar com a saída da mãe, a quem era muito apegado, mas repetia insistentemente um jogo com um carretel, fazendo-o desaparecer e ressurgir, emitindo sons que Freud interpretou como aqui e fora. Freud reconheceu ali uma simbolização da saída da mãe, que parecia satisfazer a criança na medida em que podia apropriar-se da situação por meio do jogo. No lugar da falta precisamos instituir a constância de um traço simbólico, índice da relação perdida. Normalmente é um traço que incorporamos, com o qual nos identificamos, para aceitar perder, transpondo, de alguma maneira, o traço da relação perdida para as relações seguintes. Como é possível perceber, o movimento de simbolização apoia-se no luto. É de um luto originário que ganhamos um sentimento de constância, já que substituímos um referente da percepção imediata por um traço simbólico. Assim, nosso desejo sempre vai se orientar por apoio nesse traço. Só que, pelos desdobramentos do Édipo, é um traço que transpõe uma dualidade para ser terceirizado. Precisa apoiar-se no desejo do outro. É aqui que chegamos no desejo do desejo. Concluindo este preâmbulo, retomemos Freud e seu luto. Ele propõe que o livro sobre a interpretação dos sonhos tem uma dupla função. É parte de sua análise pessoal e também uma reação à morte de seu pai. Podemos considerá-lo, então, como um trabalho de luto. No entanto, encontraremos ali um duplo luto. O primeiro, responsável pelo sonhar, apoia-se na transferência com Fliess, que ajudou no desenvolvimento de sua análise. Situa-se, paradigmaticamente, no exemplo de um sonho que Freud relata ao amigo, e está registrado em dois lugares. No próprio texto da interpretação dos sonhos e numa carta a Fliess. Nesta, de 1896, Freud relata o seguinte: tenho que te contar um lindo sonho que tive na noite seguinte ao enterro do pai. Encontrava-me numa loja e lia o seguinte cartaz: roga-se fechar os olhos. Imediatamente reconheci no local a barbearia que vou todos os dias. Freud toma esse sonho como a expressão de uma autoacusação ligada à morte do pai.
A frase do sonho surge como um duplo sentido: o do dever de fechar os olhos do morto e o de fechar os olhos à falta dos outros. A frase ao mesmo tempo acusa e pede indulgência. Já no texto sobre a interpretação dos sonhos, essa abordagem é um pouco diferente. O tempo transcorrido, 3 ou 4 anos, também faz seu trabalho. Freud analisa os meios de representação do sonho e se detém na consideração a respeito das conjunções. Em descrições de sonhos, nas quais surge o isto ou aquilo, por exemplo, o mesmo não representado com sentidos que se excluem mutuamente, e sim sentidos justapostos, mesmo que contraditórios. Traz, então, o exemplo de seu sonho, com duas modificações em relação ao texto da carta a Fliss. A primeira é que diz tê-lo sonhado na noite anterior ao enterro, e não na seguinte, como relata o amigo. A outra modificação diz respeito à própria frase, onde surge o ou. Ele relata uma dúvida em relação a duas opções: se roga fechar os olhos ou se roga fechar um olho. É interessante que no desdobramento dessa frase produz-se uma separação entre dever, os olhos do morto, e indulgência, o engano dos vivos. Muitas relações podem ser feitas com esses elementos, mas recortaremos tão somente uma diferenciação entre dois trabalhos: o do sonho e a produção da obra, a interpretação dos sonhos. Em ambos, o que está em causa é um trabalho de luto. Mas é somente com a publicação da obra que se pode dizer que Freud passa a outro registro, em que não se trata da sustentação exclusiva de seu genitor, constante de suas relações primárias. Digamos que no processo de elaboração desse sonho podemos acompanhar o desdobramento do endereçamento da demanda de Freud. Num primeiro tempo, em que sonhar permite a transformação de uma presença, aqui, a do pai, em letra do sonho. Num segundo tempo, em que Freud endereça a elaboração onírica a Fliess, qualificando-o de um lindo sonho, algo que merece ser contado, que vai interessar ao outro de sua transferência. Num terceiro tempo, quando escreve as formações do inconsciente, que vão interessar à construção do campo da psicanálise, onde não se trata de algo exclusivamente pessoal, mas da letra da transmissão de um ensino. A função dos sonhos num percurso de análise. Com os desdobramentos dos itens anteriores indicou-se a função dos sonhos nos percursos de análise. Neles, os psicanalistas não têm interesse, como poderia parecer à primeira vista, em interpretar o que estaria por trás, escondido, e que o sonho revelaria. Pelo contrário, o interesse está em que o sonho apresenta uma literalidade, condição da instância e da letra no inconsciente, conforme expressão de Lacan. Ou seja, pela análise dos sonhos chega-se a uma outra cena, um outro registro que implica o sujeito na sua fantasia e que dificilmente tem tradução na realidade material. No entanto, estamos sempre interessados em constituir correspondências estritas com essa forma de realidade. Como vimos, a partir inclusive da função dos sonhos de angústia, despertamos para continuar sonhando. De início, quando alguém pede análise, não pensem em transpor todas as implicações que estão em causa nesse percurso. O mais das vezes, parece suficiente restabelecer um certo circuito de satisfações que foi rompido, seja por perdas acontecidas, seja porque aquilo que se propõe conseguir implica deixar o conhecido, ou qualquer outra questão. De toda maneira, quem empreende uma análise busca reconstituir algo que se rompeu nos suportes de sua existência. Essa ruptura coloca em questão os primórdios de nosso psiquismo, reenviando-nos a nosso traumatismo originário, quando perdemos nosso objeto natural de satisfação em função da entrada na linguagem. Quando isso acontece, o sonho é necessário para a reconstituição da realidade psíquica. Para Freud foi importante o encontro com pessoas que vinham da guerra, debruçar-se sobre seus sonhos, onde a repetição diabólica levava toda a noite a cena de seu trauma. Como vimos, esse é um tempo preliminar, em que precisa reinscrever-se uma falta, de maneira a produzir o lugar de um traço simbólico, que permita significar outra coisa que não a cena mesma. Em termos mais amplos, sonhar é precondição de viver. Certo é que, se por um lado o sonho tem essa função positiva, por si só ele não modifica as coisas. A análise não é uma sonhoterapia.
Assim é que se torna necessário um trabalho de escuta da fala sobre a produção onírica para que a letra mude de registro. É pelo endereçamento, numa fala ao analista, que o sonho toma a sua condição literal. É na transferência com o psicanalista que seu texto torna-se operativo. Ou seja, ele fica primeiramente alienado a um pedido amoroso para, na transposição do mesmo, encontrar seu jogo simbólico pelo efeito do significante. Por último, um comentário sobre o legado freudiano. Os desdobramentos pelos quais passou a construção de sua obra são bastante instrutivos. Freud precisou franquear o limite de sua formação para propor o trabalho do inconsciente ao mundo. Não foi somente ter enunciado a existência do inconsciente, o que já havia sido feito por outros, mas foi propor o inconsciente como resultado de um trabalho do desejo, realizado em transferência. Para que isso acontecesse, para que seus próprios limites de pensar sobre isso fossem franqueados, ele precisou colocar-se em transferência, com flies, e proceder ao reconhecimento de seu desejo. Fez isso principalmente na análise de seus sonhos. Com essa empreitada, lega-nos uma condição importante para a transmissão da psicanálise: a necessidade da própria experiência do inconsciente em análise. O corpo da letra. Numa passagem de seus escritos, Lacan fala da pulsão como um escravo mensageiro, que no tempo antigo entregava mensagens de seus senhores de um lugar a outro. Esse mensageiro pulsional carregaria uma mensagem que lhe foi tatuada no couro cabeludo enquanto dormia. Assim, de seu texto ele nada sabe, nem que o condena à morte em seu destino de entrega. Essa alegoria é um tanto drástica e bastante ácida com a vida. Pensar-nos como um corpo escravo, submetido ao outro da linguagem, num caminho imposto e prescrito pelo endereçamento dessa mensagem, cujo destino mortal está escrito na origem, não encoraja ninguém. Pode-se dizer que ela é verdadeira. E mais, que a condição de escravos, em nosso destino pulsional, é o que nos implica numa posição irrevogável de gozar, na repetição de situações de desprazer, lá onde estamos submetidos. A singularidade da psicanálise é que, apesar de reconhecer o sentido trágico de tal empreitada, ela não faz concessões ao drama. O sentido do drama tem relação com a inclinação a buscar uma promessa de salvação. Tudo que os homens já produziram culturalmente deixa antever que essa promessa, ao invés de libertar, leva a outra submissão. É também por essa razão que a psicanálise se diferencia da psicoterapia. Ela não promete curar o incurável. Mas, então, ao que levaria a psicanálise? O corpo pode pesar. Ao mais das vezes submetido ao olhar, constrangido ou bem conformado às imagens sociais, busca soltar-se de amarras lá onde as confirma. Olhar e voz, objetos representantes desse outro, invadem um espaço cada vez mais rarefeito pelas experiências das cidades. E é dessas experiências que surgem caminhos onde o que se produz é outra coisa, que não há interpelação a corresponder às imagens sociais. Essa outra coisa diz respeito à criação. Nesse tema, como já dizia Freud, o artista e o escritor precederam o psicanalista. A eles corresponde a mestria de produzir uma obra a partir de letras cravadas em corpo, en corpus incore, no corpo ainda, no jogo homofônico produzido por Lacan em francês, liberando-as da clivagem que as mantém suspensas e prisioneiras. Na criação, o olhar e o ritmo, relativo à pulsão invocante, surgem como objetos liberados na obra. É isso que testemunha Fernando Pessoa quando escreve, em seu livro do Desassossego: as palavras são para mim corpos palpáveis, sirenes visíveis, sensualidades encarnadas. O desejo é transmutado nisso que, em mim, é capaz de criar ritmos verbais. Pessoa, viajante das letras, manteve-se sempre em Lisboa, reduzido na vida, multiplicou-se nas obras personagens. Dele ficamos com o testemunho de seus inúmeros heterônimos, exemplo único de criação, por um mesmo indivíduo, de diferentes obras com estilos únicos. Ou então, voltando a percursos de análise, temos o exemplo de Sergei Pankejeff, no Sonho da Vespa. Nele vemos uma transposição, passando pela imagem do inseto com as asas arrancadas, imagem do próprio Sergei, objetalizado e despedaçado, quando pode reconhecer isso sou eu.
No relato do sonho, a transposição desse isso no lapso, quando diz ESP no lugar de USP. O lapso, que podemos dizer translinguístico, resulta do endereçamento que faz de sua fala na transferência com Freud. É nessa transposição que ele chega às iniciais de seu nome. Do objeto ao nome, em 3 tempos, caracterizando o caminho da letra num percurso de análise.